No próximo capítulo da novela Três Graças, Joaquim se aproxima de Joelle de forma inesperada. O gesto simples, quase silencioso, carrega um peso emocional enorme e acaba comovendo Lígia e Misael, que percebem que a jovem está no limite. O clima é de acolhimento, mas também de tensão. Há segredos demais rondando aquela casa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lorena parte para o confronto e acusa Leonardo de estar sabotando a investigação conduzida por Juquinha sobre Rogério e a Fundação. A discussão esquenta e Lorena deixa claro que não vai aceitar jogos de poder nem interferências veladas. Leonardo tenta se justificar, mas sua postura só aumenta as desconfianças. Do outro lado, Paulinho descobre que Gerluce escondeu dele a reaparição de Rogério. A revelação cai como uma bomba e o policial passa a sondar a companheira com cuidado, medindo cada palavra, tentando entender até onde vai o silêncio dela. E por quê? Em uma conversa delicada, Lígia revela a Viviane que Raul é o verdadeiro pai do filho de Joelle. A notícia deixa Viviane abalada e ainda mais atenta às conexões perigosas que unem todos. Como se não bastasse, Viviane avisa Gerluce que Cláudia reapareceu e quer falar com o grupo, levantando o temor de novas revelações. Paralelamente, Ferete mente para Leonardo, atribuindo a Rogério a ideia da distribuição dos remédios falsificados, numa tentativa descarada de limpar a própria barra. Já Zenilda não engole as desculpas de Arminda sobre o desaparecimento de Rogério e passa a ligar os pontos. Gerluce, por sua vez, fica em choque ao descobrir que o comprador da escultura misteriosa é o próprio Rogério. À distância, Arminda observa Lorena e Juquinha, calculista, como quem antecipa o próximo golpe. Lígia flagrará Joaquim com Arminda no ferro velho, verá a estátua roubada das Três Graças e ficará em choque absoluto. A cena será daquelas que silenciam até o coração mais forte. A mãe de Gerluce jamais imaginou que pisaria em um território tão perigoso, emocionalmente e moralmente, ao seguir seus próprios instintos. Tudo começará muito antes do flagrante. Arminda e Joaquim se conhecerão de forma inesperada, quando a vilã decidir seguir Raul de carro até a chacrinha. Naquele momento da trama, o rapaz já terá rompido definitivamente com a mãe e estará morando com Gerluce, tentando se reconstruir longe das manipulações e do controle obsessivo de Arminda. Inconformada com a perda do filho e tomada por uma mistura tóxica de ciúmes, orgulho ferido e necessidade de controle, Arminda decidirá ir atrás dele pessoalmente. A ida à comunidade, no entanto, sairá completamente do roteiro que ela havia imaginado. Após arrumar uma confusão com a cuidadora, Arminda acabará sendo expulsa da casa aos gritos. Perdida, humilhada e tomada por um ódio surdo, a vilã vagará pela chacrinha sem rumo até dar de cara com o ferro velho de Joaquim. O encontro será explosivo. Joaquim, com seu jeito bruto, direto e sem rodeios, não se intimidará com a postura arrogante da mulher. Pelo contrário, a tensão entre os dois será imediata, carregada de faíscas, provocações e um jogo perigoso de poder. Arminda, acostumada a dominar ambientes e pessoas, se verá desarmada diante daquele homem que não a reconhece como a grande dama que ela acredita ser. A química baterá na hora. Entre farpas, ironias e olhares longos demais, a noite cairá. E Arminda acabará passando a noite com o Cafuçu, como ela mesma o chamará depois, misturando desprezo e fascínio. O que ela não saberá é que, naquele mesmo espaço, estará escondida a maior prova de um crime que pode destruí-la: a estátua das Três Graças. Durante a madrugada, tomada por curiosidade e uma sensação estranha de que algo ali não se encaixa, Arminda quase encontrará a escultura. Ao notar uma lona mal colocada, ela se aproximará, puxará o tecido lentamente e estará a poucos centímetros de revelar a verdade.
Mas Joaquim surgirá no momento exato, interrompendo o gesto com uma desculpa rápida e um beijo que desviará completamente a atenção da vilã. Arminda desistirá, ainda desconfiada, mas envolvida demais para insistir. No dia seguinte, Arminda voltará para casa diferente. Pela primeira vez em muito tempo, carregará no rosto uma expressão que mistura desejo, confusão e vulnerabilidade. Vestindo uma camisa de Joaquim, que ela pegará quase como um troféu íntimo, decidirá guardá-la como lembrança daquele encontro inesperado. O objeto se tornará um símbolo silencioso de algo que ela ainda não consegue nomear, mas que a perturbará profundamente. Incapaz de tirar o cafuçu da cabeça, Arminda resolverá voltar à chacrinha. Antes disso, porém, fará questão de passar novamente na casa de Gerluce, apenas para provocar. O encontro será rápido, venenoso e cheio de indiretas. Arminda deixará escapar sorrisos debochados, comentários ambíguos e uma autoconfiança irritante, sem revelar o verdadeiro motivo de sua satisfação. Gerluce sentirá o golpe, mas não entenderá exatamente de onde vem aquela sensação incômoda. O que Arminda não imaginará é que, pouco antes de sua chegada ao Ferro Velho, Lígia já terá ido ao local às escondidas. Desconfiada de movimentos estranhos, de conversas atravessadas e de peças que simplesmente não fecham, Lígia decidirá seguir seus próprios passos. O instinto materno e a intuição afiada a levarão até Joaquim. Ao chegar ao Ferro Velho, Lígia sentirá um arrepio imediato. O ambiente lhe causará estranheza, como se algo muito errado estivesse prestes a ser revelado. Caminhando entre sucatas e objetos abandonados, ela acabará se deparando com a estátua roubada das Três Graças, deixada à mostra após um descuido de Joaquim. O choque será tão grande que ela precisará se apoiar em uma pilha de ferro para não cair. O tempo parecerá parar. Diante de seus olhos estará a prova concreta de que o roubo da mansão não foi obra do acaso, nem de estranhos distantes. A estátua ali, escondida de forma quase descuidada, ligará Joaquim diretamente ao crime. E, por consequência, a Arminda. A mente de Lígia começará a trabalhar em velocidade máxima, conectando lembranças, falas soltas e comportamentos suspeitos que antes pareciam desconexos. Ao perceber passos se aproximando, Lígia se esconderá rapidamente, com o coração disparado e a respiração presa. Minutos depois, Joaquim surgirá, seguido por Arminda, que chegará sem qualquer cerimônia. Sem perder tempo, a vilã se atirará nos braços do Cafuçu, trocando carícias, risadas baixas e promessas sussurradas. Ainda escondida, Lígia flagrará a cena e ficará em choque absoluto. O impacto não será apenas pelo romance inesperado, mas pelo que ele representa. Ali, diante dela, estarão dois mundos colidindo: o crime, a traição e a perversidade de Arminda misturados à vida simples e aparentemente despretensiosa de Joaquim. A revelação será devastadora. Lígia sentirá o chão desaparecer sob seus pés. A estátua, o caso amoroso, o envolvimento de Joaquim com Arminda, tudo se tornará uma bomba prestes a explodir. Em silêncio, ela observará, absorverá cada detalhe e perceberá que, a partir daquele momento, nada mais será como antes. As consequências desse flagrante prometem virar a trama do avesso, colocando Lígia diante de escolhas que podem custar caro demais. Ainda escondida entre as sucatas, Lígia lutará para controlar o próprio corpo. As mãos trêmulas denunciarão o turbilhão de emoções que tomará conta dela. Cada risada de Arminda, cada toque entre os dois, soará como um golpe seco em sua consciência. A mãe de Gerluce perceberá que não se trata apenas de um caso amoroso qualquer, mas de uma ligação perigosa, capaz de arrastar muita gente para o abismo. Joaquim falará algo ao pé do ouvido de Arminda, arrancando dela um sorriso satisfeito. Em seguida, ele fará menção de se afastar, indo até o fundo do Ferro Velho para buscar algo. Será nesse instante que Arminda, sozinha por alguns segundos,
lançará um olhar rápido em direção à lona que cobre parte da estátua. O gesto deixará Lígia ainda mais em pânico, temendo que a vilã finalmente descubra tudo, ou pior, que perceba que não está sozinha ali. O clima ficará tenso. Lígia pensará em sair correndo, mas entenderá que qualquer movimento em falso poderá denunciá-la. O coração baterá tão forte que parecerá ecoar pelo ferro velho inteiro. Arminda, inquieta, dará alguns passos pelo local, observando ao redor com atenção. Por um segundo interminável, seus olhos quase se cruzarão com o esconderijo de Lígia. Joaquim voltará a tempo de quebrar o clima. Ele abraçará a Arminda por trás, a afastará da lona e a conduzirá para dentro do galpão, selando o momento com mais beijos e promessas de novos encontros. A vilã, satisfeita, deixará o ferro velho pouco depois, convencida de que está no controle da situação e sem imaginar o tamanho do risco que corre. Só então Lígia ousará sair do esconderijo. Com passos lentos, ela se aproximará novamente da estátua das Três Graças, tocando o mármore, como se precisasse confirmar que aquilo é real. A ficha cairá de vez. Joaquim não apenas esconde a escultura roubada, como também mantém um envolvimento íntimo com Arminda, justamente a mulher que teve a mansão assaltada. Confusa, abalada e tomada por uma mistura de medo e indignação, Lígia perceberá que está diante de um segredo grande demais para ignorar. Ao deixar o ferro velho às pressas, ela saberá que carrega consigo uma verdade capaz de virar o jogo, expor mentiras antigas e desencadear uma reação em cadeia impossível de conter. E enquanto Lígia tenta decidir o que fazer com tudo o que viu, Arminda seguirá acreditando que vive apenas mais um de seus jogos de poder, sem desconfiar que foi flagrada, e que seu maior segredo está prestes a sair das sombras. A máscara de civilidade de Arminda cairá de vez, revelando uma vilã ainda mais fria, calculista e perigosa do que o público imagina. O que começará como uma tentativa de chantagem banal, terminará em assassinato brutal, dentro da própria mansão da Megera, em uma sequência carregada de tensão, ironia cruel e desprezo absoluto pela vida humana. Célio, acreditando ter encontrado uma brecha para lucrar em cima dos segredos de Arminda, decidirá subir o tom. Depois de acompanhá-la até a chacrinha e perceber que sabe mais do que deveria, o sujeito exigirá um pagamento alto pelo silêncio. Ele se mostrará confiante demais, abusado demais e, sobretudo, ignorante quanto ao tipo de mulher que está enfrentando. Arminda ouvirá tudo em silêncio, com um meio sorriso nos lábios, fingindo ponderar cada palavra, enquanto por dentro já estará arquitetando a morte do chantagista. A vilã deixará claro que aceita negociar. Dirá que precisa pensar melhor, que aquele não é um assunto para ser resolvido na rua e que ele deveria ir até sua mansão para conversarem com mais calma. O convite soará como vitória para Célio, que sairá se gabando, certo de que finalmente colocou Arminda contra a parede. Ele não perceberá que, na verdade, acabou de assinar sua sentença de morte. Na mansão, Arminda preparará o terreno com requintes de crueldade. Mandará os funcionários se retirarem mais cedo, ajustará a iluminação para criar um clima intimista e escolherá cuidadosamente o sapato de salto-agulha que usará naquela noite. Nada será por acaso. Cada detalhe fará parte do ritual silencioso que antecede o crime. Quando Célio chegar, será recebido com cordialidade falsa. Arminda o convidará a entrar, servirá bebida, circulará pela sala como uma predadora paciente, deixando-o cada vez mais à vontade. Ele, tomado pela soberba, acreditará que está no controle da situação. Rirá. Fará insinuações vulgares e, em determinado momento, disparará a frase que selará seu destino. Hoje, eu sou seu súdito. Pode fazer comigo o que quiser. O que ele não esperava era a resposta imediata e mortal. Em um movimento rápido, preciso e sem qualquer hesitação,
Arminda cravará o salto-agulha diretamente no peito de Célio. O impacto será seco, brutal. O homem mal terá tempo de reagir ou entender o que aconteceu. Atônito, tentará dar um passo para trás, mas a vilã o empurrará com força escada abaixo. O corpo rolará pelos degraus, batendo violentamente até ficar estendido no chão, imóvel. A morte será instantânea. O silêncio que se seguirá será cortado apenas pela respiração controlada de Arminda, que observará o cadáver com frieza absoluta. Nenhum remorso, nenhum tremor, apenas desprezo. Ela ajeitará o vestido, respirará fundo e soltará um comentário ácido, como se estivesse lidando com lixo. Menos um problema. É nesse momento que Helga surgirá, tendo presenciado toda a cena sem emitir um único grito. Longe de se mostrar chocada, a funcionária revelará um passado sombrio e surpreendente. Com naturalidade perturbadora, ela se oferecerá para ajudar a patroa a se livrar do corpo. Já fiz muita limpeza desse tipo, dona Arminda. Só de ex-marido foram 3, dirá, com um humor mórbido que deixará claro que aquela não é sua primeira experiência com cadáveres. Arminda aceitará a ajuda sem pestanejar. Pelo contrário, passará a tratar o corpo de Célio como um estorvo doméstico. Chamará o morto de gambá morto, reclamará do cheiro, da sujeira e, principalmente, do transtorno causado. O crime para ela será apenas mais uma tarefa incômoda na rotina. Juntas, Arminda e Helga decidirão enrolar o corpo em uma das cortinas mais caras da mansão. Um tecido de linho egípcio, importado, escolhido a dedo. Enquanto puxam o pano e envolvem o cadáver, Arminda reclamará, indignada, não com o assassinato, mas com o prejuízo financeiro. Você tem noção do preço do metro desse tecido em dólar? Disparará, deixando claro que, para ela, o valor do objeto supera o da vida que acabou de tirar. O contraste entre o luxo da mansão e a brutalidade do crime tornará a cena ainda mais perturbadora. O corpo, agora oculto pela cortina sofisticada, será arrastado pelos corredores como se fosse um móvel velho prestes a ser descartado. Sem perder tempo, Arminda pegará o telefone e ligará para Ferete. Sua voz será firme, impaciente, autoritária. Ela exigirá que ele envie um capanga imediatamente até a mansão para resolver um problema. Não entrará em detalhes, mas deixará claro que se trata de algo que precisa desaparecer sem deixar rastros. Tem um gambá morto aqui. Quero isso longe da minha casa agora, ordenará. Do outro lado da linha, Ferete perceberá a gravidade da situação pelo tom da aliada. Mesmo sem perguntas, ele entenderá que Arminda cruzou uma linha sem volta. A partir dali, os dois estarão ainda mais ligados por sangue, silêncio e crimes compartilhados. Enquanto aguardam a chegada do capanga, Arminda circulará pela mansão, verificando se não deixou pistas, ajustando objetos fora do lugar e ensaiando mentalmente a versão que contará caso alguém desconfie. Helga, por sua vez, mostrará eficiência assustadora, limpando vestígios com precisão cirúrgica. A tensão crescerá a cada minuto. Qualquer barulho parecerá ameaça. Qualquer sombra, um risco. E mesmo assim, Arminda manterá o controle absoluto, provando que nos próximos capítulos ela não apenas manipula, mas mata. E segue em frente como se nada tivesse acontecido. O sumiço de Célio começará a ecoar como um ruído incômodo nos bastidores de Três Graças, levantando suspeitas e criando fissuras perigosas no castelo de mentiras de Arminda. O que para ela parecia um problema resolvido, rapidamente se transformará em um rastro silencioso de tensão, medo e decisões cada vez mais arriscadas. Pouco depois da ligação, o capanga enviado por Ferete chegará à mansão pelos fundos, evitando câmeras e curiosos. O homem estranhará o clima pesado no ar, mas não fará perguntas. Ao ver o corpo enrolado na cortina, entenderá que não se trata de um simples serviço. Arminda dará ordens secas, diretas, como se estivesse lidando com uma entrega qualquer.
Nenhuma emoção, nenhuma explicação. Apenas a exigência de que tudo desapareça sem deixar vestígios. Enquanto o cadáver é retirado, Helga demonstrará nervosismo pela primeira vez. O silêncio da casa, agora limpa demais, começará a incomodá-la. Arminda, por outro lado, se mostrará irritada apenas com o atraso do plano e com a possibilidade de alguém notar a ausência da cortina no salão principal. Para ela, o maior risco não é a morte de Célio, mas a chance de perder o controle da narrativa. Ferete chegará à mansão horas depois. Ao cruzar com Arminda, os dois trocarão um olhar pesado, cúmplice e perigoso. Não haverá abraços nem palavras de conforto. Apenas uma conversa fria, objetiva, quase empresarial. Ele confirmará que o corpo já teve o destino correto e alertará que, a partir daquele momento, qualquer deslize poderá custar caro. Arminda reagirá com desprezo, afirmando que sempre esteve no comando e que não será agora que começará a errar. Mesmo assim, pequenos detalhes passarão a atormentá-la. Um objeto fora do lugar. Uma lembrança do tom debochado de Célio. Uma sensação incômoda de que alguém viu ou ouviu mais do que deveria. A vilã tentará seguir a rotina normalmente, mas o peso do crime começará a se infiltrar em suas atitudes, deixando-a mais agressiva, impaciente e desconfiada de todos ao redor. Helga, por sua vez, ficará dividida entre a lealdade e o medo. Ela saberá demais, e Arminda saberá disso. A relação entre as duas ganhará contornos ainda mais tensos, marcados por olhares atravessados e silêncios cheios de ameaça. O desaparecimento de Célio começará a ser comentado por vizinhos, conhecidos e até por pessoas da chacrinha. Perguntas surgirão, histórias desencontradas circularão, e mesmo sem um corpo, a ausência falará alto demais. Arminda acreditará ter vencido mais uma batalha, mas estará longe de imaginar que esse assassinato marcará um ponto de virada irreversível. A partir dali, cada passo dela será observado. Cada decisão terá consequências mais severas, e o jogo de poder entrará em uma fase ainda mais sombria. O sangue derramado dentro da mansão não ficará enterrado para sempre. Ele voltará à tona e cobrará seu preço. Ferete vai provar mais uma vez que não conhece limites quando o assunto é sobreviver no topo. Pressionado pelas investigações que se aproximam e sentindo o cerco se fechar dentro da própria fundação, o empresário vai arquitetar um dos movimentos mais baixos de toda a trama, jogar toda a culpa do esquema de falsificação de medicamentos nas costas de Rogério, seu ex-sócio e antigo aliado. O clima de tensão começa a se intensificar quando Leonardo passa a desconfiar das atitudes do pai. O jovem percebe mudanças sutis no comportamento de Ferete, reuniões secretas, telefonemas encerrados às pressas e documentos que somem das gavetas. O assunto Rogério, que antes era tratado com desprezo ou ironia, vira um verdadeiro tabu dentro da mansão. Leonardo, inquieto, decide ir direto ao ponto. Ele cerca o pai em um momento aparentemente banal, mas carregado de tensão. O silêncio entre os dois é cortado por um olhar duro do empresário, que já antecipa o teor da conversa. Até que, enfim, você parou de chamar ele de tio Rogério. Só por isso vou te dar um conselho, dirá Ferete com um meio sorriso venenoso. Esquece esse assunto. A resposta, em vez de tranquilizar, só aumenta a desconfiança do playboy. Leonardo não aceita mais ser tratado como criança, principalmente porque Ferete insiste que ele assuma, em breve, um cargo de poder dentro da fundação. A contradição é evidente. Quer o filho como sucessor, mas o mantém no escuro sobre os maiores escândalos da família. Inconformado, Leonardo pressiona. Ele lembra que seu nome também está em jogo e que qualquer escândalo envolvendo a fundação pode respingar diretamente nele. O jovem respira fundo e faz a pergunta que Ferete mais teme ouvir. Só me diz uma coisa. O Rogério sabia desse esquema de falsificação de remédios? Por alguns segundos, o empresário avalia o terreno. O olhar frio denuncia que uma decisão está sendo tomada ali,
em silêncio. É nesse instante que Ferretti opta pelo caminho mais covarde e mais conveniente. Sabia de tudo. A ideia foi dele. Dispara sem hesitar, com uma naturalidade assustadora. Mais alguma pergunta ou posso voltar aos meus afazeres? A mentira cai como uma bomba. Leonardo sente o impacto imediato da declaração, mas algo dentro dele não se encaixa. O tom do pai é seco demais, ensaiado demais. Ferretti não demonstra raiva, mágoa ou ressentimento. Apenas pressa. Pressa em encerrar o assunto. Pressa em empurrar a culpa para alguém que não está ali para se defender. Enquanto isso, nos bastidores da fundação, o clima é de pânico contido. Funcionários começam a comentar em sussurros sobre auditorias inesperadas e documentos revisados às pressas. Ferretti manda apagar rastros, destruir papéis e reescrever histórias. Tudo precisa apontar para Rogério. Tudo precisa afastar qualquer suspeita dele próprio. Leonardo passa a revisitar mentalmente lembranças do passado. Conversas antigas, atitudes de Rogério, decisões tomadas em conjunto. Quanto mais ele pensa, mais percebe que algo está errado. Rogério sempre foi ambicioso, sim, mas nunca imprudente. O esquema é grande demais, complexo demais, para ter sido obra de um homem só. Do outro lado da cidade, Rogério sequer imagina o tamanho da armadilha que está sendo montada contra ele. Seu nome começa a circular em relatórios internos, anotações sigilosas e dossiês que podem a qualquer momento vir à tona. Ferretti age rápido, como um predador acuado que ataca antes de ser atacado. A relação entre pai e filho entra em um território perigoso. Leonardo, dividido entre a lealdade familiar e a própria consciência, passa a observar cada movimento de Ferretti com outros olhos. O que antes parecia apenas autoritarismo, agora soa como medo. E o medo, ele sabe, costuma levar as pessoas a cometerem erros fatais. Ferretti, por sua vez, se mostra cada vez mais confiante. Confiança essa que beira a arrogância. Para ele, Rogério é o bode expiatório perfeito, ausente, cercado de mistérios e já marcado por conflitos do passado. Na mente do empresário, a história está resolvida. Basta sustentá-la com firmeza até que vire verdade. Mas nos próximos capítulos, a mentira começará a apresentar rachaduras. Pequenos detalhes fora do lugar, contradições em depoimentos e a insistência de Leonardo em buscar respostas prometem colocar esse castelo de cartas em risco. Ferretti pode até acreditar que venceu essa batalha, mas a guerra está longe de terminar. A engrenagem da mentira começará a ranger alto demais para ser ignorada. Leonardo decide agir em silêncio. Sem confrontar o pai novamente, ele passa a vasculhar arquivos antigos da fundação, contratos esquecidos e relatórios que nunca chegaram às reuniões oficiais. Cada documento encontrado reforça a mesma sensação incômoda. O esquema de falsificação nasceu muito antes de Rogério sair de cena. E sempre esteve sob o comando direto de Ferretti. O rapaz liga pontos que ninguém ousou ligar. Datas não batem, assinaturas aparecem repetidas, decisões estratégicas surgem sempre com a chancela do empresário. Leonardo percebe que o pai não apenas mente, mas ensaia cada palavra como quem já prevê o próximo golpe. A frieza com que Ferretti incriminou Rogério volta a ecoar em sua cabeça como um alerta. Ao mesmo tempo, rumores começam a circular fora da fundação. Um antigo fornecedor surge disposto a falar. Um ex-funcionário reaparece exigindo proteção em troca de informações. Ferretti sente o baque. O controle que ele tanto preza começa a escapar pelos dedos, e o empresário passa a agir de forma ainda mais agressiva, pressionando aliados e ameaçando quem demonstra hesitação. Leonardo observa tudo de perto. O herdeiro entende, enfim, que não está apenas diante de um pai autoritário, mas de um homem capaz de destruir qualquer um para se manter no poder. A dúvida deixa de ser se Ferretti é culpado. A questão passa a ser até onde ele vai para não cair.
Enquanto isso, o nome de Rogério ganha força como principal suspeito nas investigações. O cerco se fecha ao redor dele mesmo à distância. Cada nova prova fabricada por Ferretti parece empurrar o ex-sócio para um abismo sem saída. Mas, ironicamente, esse excesso de zelo começa a levantar suspeitas onde deveria haver consenso. A tensão explode quando Leonardo percebe que, ao assumir a fundação no futuro, herdará não apenas o império, mas também os crimes. E pela primeira vez, ele entende que o silêncio pode torná-lo cúmplice. O jovem se vê diante de uma escolha sem retorno: continuar protegido pela mentira do pai ou abrir uma guerra que pode destruir sua própria família. Ferretti, confiante demais, não percebe que o maior risco nunca foi Rogério. Sempre foi o filho que ele subestimou. E quando pai e filho passam a caminhar em direções opostas, fica claro que alguém vai cair. A pergunta que passa a assombrar os corredores da fundação é simples e devastadora: quando a verdade vier à tona, quem pagará o preço final? A tensão atinge um nível irreversível. Ferretti passa a sentir o peso da própria armadilha. O empresário começa a ser consumido pela paranoia, desconfiando de todos à sua volta. Qualquer funcionário vira ameaça, qualquer pergunta soa como acusação. O homem que sempre controlou o jogo agora reage por impulso, cometendo erros que jamais cometeria em tempos de calma. Leonardo, por sua vez, dá um passo além. Ele descobre a existência de registros paralelos, guardados fora da fundação, que comprovam que o esquema de falsificação foi estruturado diretamente por Ferretti. Datas, transferências e ordens internas desmontam, peça por peça, a versão jogada sobre Rogério. O jovem entende que a mentira do pai não é apenas estratégica, é desesperada. O clima entre os dois se torna insustentável. Ferretti percebe o distanciamento do filho, nota os olhares atravessados, as perguntas que já não são feitas à toa. Ele tenta retomar o controle com ameaças veladas e discursos sobre lealdade familiar, deixando claro que espera a obediência absoluta. Leonardo escuta em silêncio, mas sua decisão já está tomada. Enquanto isso, o nome de Rogério continua sendo usado como escudo. Ferretti insiste na narrativa, mesmo quando ela começa a ruir. Quanto mais ele repete a mentira, mais evidente fica seu medo. O empresário sabe que, se Rogério falar, ou se a verdade emergir por outro caminho, todo o império construído à base de poder e intimidação pode desmoronar de uma vez. Nos bastidores, forças começam a se mover. Pessoas que foram caladas no passado enxergam uma brecha. Antigos aliados de Ferretti avaliam mudar de lado. A fundação, antes sólida, passa a parecer um castelo rachado, sustentado apenas pela arrogância de um homem que acredita ser intocável. Leonardo entende que o confronto não será imediato, mas será inevitável. Pai e filho agora caminham em rota de colisão, e o próximo passo pode definir não só o futuro da família, mas o destino de todos os envolvidos no esquema criminoso.